Olá, amigos. Eu sou Maria Aparecida e esse é o canal Mediunidade Clínica, destinado a conversar sobre esta faculdade natural do ser. Vamos lá? E nós já estamos levando para adiante aquele tema do pensamento, né? E você lembra que, sabe, médium, ele se relaciona com o universo físico e extrafísico, né? A partir do próprio pensamento, a partir das suas emoções. Então, conhecer como funciona com um pouco mais de profundidade, esse pensamento é uma boa, né? Nós já compreendemos que nós temos pensamentos que são assim intrusivos, negativos, o nome que você quiser, a mesma coisa. Pensamento ruim, pensamento nocivo. Pensamento ruim quer dizer um pensamento que não leva a nada, né? E que ainda perturba a gente. E agora a gente prometeu conversar um bocadinho como nós vamos deixá-los, como nós vamos substituí-los, né? Então, a gente vai dar uma olhadinha naquilo, só para recordar que lá no nosso estudo acadêmico, sabe, você trouxe de lá ferramentas, meios, como fazer para acontecer aquilo que você está buscando. De lá do estudo da espiritualidade, do centro, você trouxe as informações psicografada por Francisco Cândido Xavier, as informações vindas através da mediunidade, né? E quem que passou essas informações? André Luiz, Emmanuel. E para mim, André Luiz e Emmanuel, gente, é mais ou menos assim como Bíblia, tá? É uma coisa que eu vou lá, leio com muita confiança e depois eu vou fazer as minhas reflexões, lógico, porque o Pai do Céu me deu a capacidade de refletir. Mas eu vou muito aberta para isso, porque tudo que eu olhei lá, tudo que eu vi, tudo vai passar pelo crivo da razão, evidentemente, mas tudo estava muito bem explicado e tudo deu para a gente pensar e aprofundar. Então, a gente vai tentar juntar isso como um pacote de técnicas, né, para a nossa reforma interior, porque quando a gente fala da reforma interior, tá bom, vamos fazer a reforma interior, mas como que a gente vai fazer, né? Então, você também lembra dos elementos do processo de pensar que a gente já discutiu. Se você não assistiu, vai lá e assiste e vai lembrando que tudo vem da essência e que a essência não está lá longe, ela está aqui. É nossa, está conosco, está tudo aqui, a essência, a mente, a consciência, e nós ativamos tudo isso com o nosso pensamento, e pensamentos são todas as ideias que vêm na nossa cabeça, exatamente todas, imaginação, reflexão, fantasia, crítica, tudo que passa pela sua cabeça é pensamento, até imagens, não é? Às vezes vem uma imagem para você, e então também se considera lá no pacote de pensamento. Tudo isso mobiliza energia e tudo isso não está fora do seu contexto, que é físico, inclusive. Então, aquilo que passa no seu universo mental tem grandes chances de chegar ao seu universo físico, né? E aí a gente vai chegando lá naquela fala do André Luiz, que só para a gente lembrar um bocadinho, porque todos os livros dele contam que o pensamento é uma força criadora. Ele reforça isso em muitos livros dele, né? O pensamento é uma força criadora da nossa própria alma. E por isso mesmo é a continuação de nós mesmos, nozinho aqui. E através do pensamento atuamos no meio em que agimos, no meio em que nós vivemos, aqui no mundo físico, onde a gente está estabelecendo um padrão de nossa influência para o bem ou para o mal, depende, né, de cada um, que cada um pensa lá o que cada um imagina. Então, veja, retoma lá. O pensamento é força criadora. Você guarda isso, tá? Depois você vai ler, você vai consultar, você vai fazer, passar pelo seu crivo, mas você guarda bem isso, que o pensamento é força criadora.
e uma força criadora que mora dentro da nossa própria alma. Quando você abraça um pensamento de fora, você está abrindo um espaço em você para aquilo que está vindo de fora, para aquela ideia que está vindo de fora. É por isso que tem que usar a peneira para ver se serve ou se não serve, né? Então, o pensamento é uma força que mora na gente e através desse pensamento, olha lá, nós atuamos para o bem ou para o mal aqui no nosso universo onde estamos. Aí, mais adiante, você vai estudar outros autores e você encontra lá o Buda. E na fala do Buda, tá lá que nós somos o que pensamos, tudo o que somos surge com o nosso pensamento. Com os nossos pensamentos, fazemos o nosso mundo. É a mesma forma de dizer a mesma coisa. E Aparecida, mas você já misturou Buda com Espiritismo? Olha, gente, eu não estou preocupada com o nome do autor da ideia. Lembra da aula que nós falamos do conteúdo? Então, eu estou preocupada com o conteúdo da ideia. O Caibalion, um livro super vendido, super estudado, super isso, super aquilo, tem nem autor, tem lá autor desconhecido. E, no entanto, fala sobre o hermetismo. Então, sabe, a gente precisa aprender a olhar sobre outros ângulos, né? Agora eu me fecho. Ah, mas não foi o Kardec que falou. Olha, não foi, porque, sabe, agora você só está lembrando de uma coisinha que ele falou. Você não leu com profundidade toda a obra dele, se não sabia que nós somos o que pensamos. E eu vou citar sempre outros autores como assim, sabe, como uma forma de a gente achar um denominador comum, da gente olhar. Gosto muito também do Emmanuel, que vai contar para a gente que a mente, né, a nossa mente, ela é um manancial vivo de forças criadoras. Que negócio é esse, né? Um manancial vivo de forças criadoras. O pensamento é substância. Então eu tenho uma fonte viva dentro de mim que isso ainda não é a essência, mas é uma substância. Sabe quem fala também que o pensamento é substância? A filosofia hindu. Sabe também quem fala que pensamento é substância? Joana de Ângeles. Então, várias fontes estão dizendo a mesma coisa. Então, você para e testa, vê se aquilo faz sentido para você. Por que é uma substância? Porque ainda lá no plano mental, ela ainda é uma coisa mensurável, a ideia é mensurável, né? Para nós é abstrato, mas nós estamos nesse momento no plano físico e eles estão no plano mental e disseram coisas do plano mental para a gente. E ele continua dizendo que a imaginação não é um país da névoa de criações vagas e incertas, é fonte de vitalidade, energia e movimento. Vitalidade, energia e movimento, gente, estamos falando em outra linguagem, que essa energia se movimenta e que nos traz vitalidade. Se traz vitalidade para nós nesse momento aqui, traz para o nosso corpo. Então, você vai lembrando lá daquela história que energia é igual a matéria e vai caminhando, né? Mas você vai mais fundo e vai lendo aquilo que ele escreve. Quem mais pensa, dando corpo ao que idealiza. Você para, você pensa, você reflete, você vai imaginando, você vai dando corpo ao que você idealiza. Mais apto se faz a recepção de correntes mentais, porque você vai aprendendo a trabalhar com o abstrato, você não fica só no concretão aqui. E aprender a trabalhar com as ideias, com a inteligência, com a abstração, não quer dizer que isso tudo está maravilhoso, porque você pode usar tudo isso para o bem ou você pode usar tudo isso para o mal. O ladrão também é inteligente, ele fica cranejando lá como é que ele vai fazer o assalto do banco, né? Enquanto se adaptarem ao reto pensamento, aí começa a coisa a tomar rumo. Enquanto se adaptarem ao reto pensamento e à obra enobrecedora,
que se fazem. Eu descubro que tenho esse pensamento, mas eu vou pensando no bem, eu vou pensando no justo, vou pensando na arte, vou pensando na beleza, vou pensando no conjunto, como eu posso me beneficiar e beneficiar todo mundo. Então, nessa hora, você se faz um canal para a energia divina, que em efusão, quer dizer que ela está jorrando ali constantemente, vem para a humanidade em todos os lugares, não vem só para mim, só para você, vai para todo mundo que tiver um reto pensar. O reto pensar, os hindus também já falavam disso lá atrás, né? Porque essa energia, ela está buscando almas dedicadas ao serviço do desenvolvimento da humanidade, não é para você ficar inventando moda, né? Tem gente que usa o conhecimento que tem para prejudicar o outro. Não é disso que nós estamos falando. A gente está falando do ajudar-se e com essa própria ajuda, sabe, levar isso, porque uma luz, ela não se acende, ela não brilha só para si. Quando você acende uma lâmpada, ela brilha e ela alumia tudo que está ao redor. Muito bem. Então, este pensamento que está lá na gente, como a gente cuidar para a gente não trabalhar, não usar esse pensamento de maneira errada. Quando entra um pensamento nos invade a mente, reconhecer como você reconhece uma roupa, olha, essa roupa eu vou vestir porque é minha. Mas quando entrar uma ideia estapafúrdia, você fala, não, essa ideia não me serve, essa ideia não é minha. Então, sabe, você não fala para o seu cliente, uma ideia estapafúrdia, você fala para ele que ele teve uma distorção cognitiva. Você lembra disso, né? Então, nós vamos trabalhar com as nossas próprias distorções cognitivas, porque todo mundo tem. Todo mundo tem um pensamento mais desavisado, toda hora passa um e eu tenho que tomar conta para ver o que vai acontecer, porque lembra que nós temos algumas pegadinhas, né, que vem lá na nossa cabeça, algumas armadilhas do pensamento, como o pensamento catastrófico. Que diabo é isso de pensamento catastrófico, Aparecida? O pensamento catastrófico é aquele pensamento ruim que te põe para baixo. O cara faz uma catástrofe, né? Ele escutou lá que alguém vai ser despedido, então ele já fica com medo de ser despedido, ele já se vê despedido, ele já começa a arrumar as coisas dele porque ele vai ser mandado. Espera, ele ouviu falar que alguém, ainda aquilo não chegou nele, mas ele já está assim aflito, desesperado. Olha, a notícia está lá, está no ar, mas se eu ficar aflito, vai ajudar a mim ou a alguém? Não. E eu sou uma moça muito prática, sabe, gente? Desconto almoça, tá? Porque eu tenho quase 78. Mas essa praticidade é assim, eu fico bem louca, vai resolver alguma coisa? Não, não vai. Então eu tenho que fazer coisas que resolvam. Então, vamos ver as ajudas para quando vem um pensamento que é uma catástrofe, né? Vamos ver quais ajudas eu posso ter. E aí, você pensa assim, qualquer coisa que leva a pessoa a pensar no pior é uma catástrofe no pensamento. Catastrofização é o nome técnico disso, né? Muito bem. Então, vamos buscar solução para isso, porque sempre passa uma ideia mais esculhambada na cabeça da gente, né? Então, você vai pensar em qual é o pior cenário, porque quando vem aquela catástrofe na sua cabeça, aquilo faz parar, congela a imagem, parou a situação. Então, vamos pensar qual é o pior cenário que podia acontecer, qual é o melhor cenário que podia acontecer e qual é o cenário médio. A finalidade disso é quebrar aquela ideia que ficou congelada. Como é isso? Então, quando o meu cliente chega aqui assim, o que eu pergunto para ele na hora do pior cenário? O que podia acontecer de pior mesmo se você for despedido? Ah, não posso mais sustentar minha família, não vou ter que pagar como pagar o meu aluguel, eu vou ser morador de rua, vou ter que pedir esmola, todas as desgraças que ele tem de pior.
Pede para ele olhar para aquilo, para ele pensar, para ele marcar aquilo que depois a gente vai rever, né? Então, ou então, tá, pensa lá na sua cabeça, né? Qual era o pior cenário para a sua catástrofe? E depois, vamos para o outro lado, qual era o melhor cenário? Então, qual que é o melhor cenário? Bom, desse jeito, se eu vou perder, vou ficar desse jeito, melhor é ficar lá no emprego que eu tenho. Ou então começa a procurar um outro emprego, ou então nós vamos olhar o nosso grau, o nosso nível de empreendedorismo, o que mais que eu sou capaz de fazer. Eu não sei, vai pedir auxílio na Sebrae, na igreja, conversa com todo mundo. Nós vamos sair do problema para focar a solução. Isso faz uma quebra na ideia, isso arranca a ideia do lugar, tá? É isso que a gente tem que fazer, movimentar aquela ideia, porque se eu movimentar a ideia fica mais fácil. E nesse buscar a solução, olha, eu já vi o pior, eu já vi o melhor. Qual é o ponto médio? Eu posso começar a procurar um outro emprego? Isso é um ponto médio. Eu posso me ligar a uma nova empresa ou pensar em fazer um outro tipo de trabalho? Posso pensar. Que outras habilidades eu tenho? Olha, com a pandemia, quanta gente descobriu outras habilidades, não é? E quem mais sabe fazer alguma coisa aqui em casa? Sou só eu que sei fazer? Ou quem pode ajudar a fazer? Vamos pensar junto? Quando você está fazendo isso, você já saiu daquele pensamento catastrófico, daquela fantasia terrível e vai indo para uma solução. Olha, mas eu ainda não cheguei na solução. A Aparecida não chegou, mas já saiu do problema, já descolou dali. E quando você descolou dali, você já ganhou maior mobilidade, né? E nessa maior mobilidade, você vai apagando, você vai fazendo uma descatastrofização. Ou seja, você vai desmanchar aquela ideia ruim que estava lá, usando a sua própria imaginação. A técnica chama exposição imaginária. Eu vou trazer aquilo que está lá, aqui vou dar uma continuidade. Como que é isso? Então eu digo lá para o meu cliente assim: continua aquela história que você trouxe aqui, aquela catástrofe que você fez, né? Porque ele continuando a história dele, ele já passou da história da solução, do problema, já discutiu, quem sabe já tem alguma coisa melhor para falar, ou se precisar retomar aquilo, a gente ainda retoma. Tudo vai depender da necessidade de cada um, do andamento que cada um tem. Porque essa distorção cognitiva, né, tem uma configuração lá dentro da pessoa, é criar o pior cenário possível. Por isso que ele vem reclamando de tudo. E aí a gente vai tentar a ajuda nisso de tentar quebrar essas amarras e tentar encontrar aquele ponto médio que a gente estava discutindo, né? E como que a gente encontra este ponto médio? Exatamente naquela parte, fazendo a pessoa refletir sobre aquilo. Então, na continuidade, ele já saiu, ele já quebrou a amarra e ele foi para diante. Ele já desatou um nó, ele conseguiu abrir um buraco naquele cenário que ele não via nada. Então, começou a fazer luz. Uma outra coisa também é a desqualificação. A pessoa vem para você se sentindo o último dos últimos e ela não percebe que ela tem qualidades para se mobilizar. E quando você já passou também por isso, você entende com muita naturalidade a pessoa. Gente, quando eu fui dar a minha primeira aula lá na universidade, era uma situação de falar em público, mas na minha cabeça, né, na época lá, 30, 40 anos lá atrás, falar para o nível universitário, o pessoal da universidade, nossa, era uma coisa do outro mundo, né? Eu não sabia que a faculdade estava cheia de maconheiro, essas coisas assim, né? Mas enfim, deixa para lá.
Então eu senti aquele baita medo de falar em público, me preparei e fui, e fiz cartaz e levei, aquelas coisas que eu gosto de fazer enquanto professora, né? Mas aquele pensamento automático, negativo, aquele pensamento ruim, aquela ideia desastrosa, ela vinha toda hora. Ai meu Deus, nossa, vai ser difícil, eu vou fazer ridículo, vou fazer uma má figura. O pensamento vinha assim, e esse pensamento trazia um medo. Então eu fui para a faculdade amarelando dentro do carro, né? E com medo de fazer feio, de passar vergonha. Então cheguei lá, eu não achava nem lugar para estacionar, porque, nossa senhora, eu não tinha lugar para estacionar, então eu tinha que vir embora, né? Olha a armadilha, a pegadinha, a peça que o pensamento pega na gente, e a gente fica naquela situação. Qual era o comportamento, qual era o corpo? Lá dentro eu estava com medo, procurando lugar para estacionar, tudo, mas a mão estava suando, sabe? Aquela coisa, medo de esquecer o tema. Bom, mas o medo de esquecer o tema, se eu esquecer o tema, eu pego lá o meu cartaz, eu pego o meu resumo, né? Tudo isso porque eu ia falar em público. Mas eu sou uma mulher muito terrível, porque eu sou daquele tipo que faz as coisas com medo, mas faz. Que faz as coisas ressabiado, mas faz. Eu não deixo assim ficar no ponto de não fazer. Pode dar tudo errado, mas eu vou fazer. E eu fui lá e fiz e dei aula. E foi maravilhoso ter dado aula. Nem sei se a aula foi boa, mas para mim foi maravilhoso ter dado aula, porque eu entendi que eu tinha feito uma fantasia desastrosa. Aquele dia eu entendi o que era uma fantasia desastrosa e como podia sair daquilo. Hoje, falar em público, não tem mais essa história. Depois disso, eu fui falar em público numa série de outros lugares. Um dia, eu me vi lá no Anhembi falando para aquele Anhembi cheio, trocentas pessoas na plateia. E eu estava bem tranquila, sabe por quê? Porque eu aprendi a trabalhar com o pensamento negativo do jeitinho que eu imagino que eu quero que você aprenda também. Eu vou trazendo aqueles itens que a gente viu lá atrás, um em um, dois em dois, eu vou agrupando para fazer assim um resumo para você entender como que você vai expulsar os seus pensamentos negativos, né? Então, hoje a gente vai ficando por aqui. Mas eu gosto sempre de recomendar que você faça seus grupos de estudo, que você leia, pesquisa, não fica nessa pobreza de 10 minutos que a gente fala aqui. Você participa, fala para mim o que você gostaria que a gente discutisse. Eu gosto de trabalhar em cima da sua sugestão, né? Eu gosto de dar aula, eu gosto de atender, sempre em cima da sugestão do meu aluno. Então, se você quiser, você envia a solicitação. Mas, sobretudo, se te serviu alguma coisa disso que a gente falou aqui, pratica o aprendizado disso, sabe por quê? O desenvolvimento não é que você ouviu e ficou tudo certo. Não, o seu desenvolvimento requer a sua participação. Você está aprendendo como fazer uma estrada. A estrada já está pronta, pavimentada. Não, a gente está aprendendo a fazer estrada. Fica com um abraço grande e até o nosso próximo encontro. Tchau!